Hoje a Igreja celebra a memória de Inácio de Azevedo e de seus companheiros, missionários que sofreram, ao custo da própria vida, com o ódio à religião católica, buscando forças em meio às perseguições. Celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés, como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que oprimem, Senhor, o vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que rejeita o seu povo.
é reto, andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Inácio de Azevedo, nascido em Portugal por volta de 1527, foi um padre jesuíta que veio ao Brasil evangelizar. Vendo o tamanho da messe no Brasil, voltou à Europa e, com ânimo e envolvente ardor missionário, conseguiu convencer outros a também realizarem aqui esse trabalho de evangelização. No caminho de volta, Inácio e seus companheiros foram capturados por corsários calvinistas que odiavam a fé católica e não queriam que ela se espalhasse pelo mundo. Esses missionários foram torturados, mantiveram-se firmes na fé e, por isso, foram mortos. Eles são para nós exemplo de coragem, de fidelidade e de amor a Deus. A primeira leitura de hoje nos fala que Deus fará justiça para com os que agem com violência. Nesse mesmo viés, o Salmo 93 afirma que o Senhor não abandona o seu povo e que a sua justiça prevalecerá. No Evangelho de hoje, Jesus inicia uma oração, expressando sua gratidão a Deus Pai por esconder dos sábios e dos instruídos os mistérios do reino de Deus e revelá-los aos pequeninos. Aqui, sábios e instruídos refere-se aos líderes religiosos e aos eruditos da época, enquanto os pequeninos correspondem àqueles que são humildes de coração e abertos à sabedoria de Deus. Esta declaração de Jesus nos convida a refletir sobre o orgulho intelectual e a arrogância espiritual que podem obstruir nosso entendimento do reino de Deus. A palavra de Deus nos convida a refletir sobre a nossa autossuficiência. Somos como os doutores da lei de que trata o Evangelho, sem espaço para receber a graça? Ou somos como os pequeninos, abertos à graça de Deus? Irmãos, esvaziemos o nosso coração das certezas que nos cegam, para que a graça iluminadora de Deus preencha os nossos corações. Sejamos pequenos para que a graça seja grande em nós. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.